novo sol já vai surgir, nova flor se fez botão. No ventre da mãe já bate um novo coração. Nova luz se fez no céu, novo brilho em seu olhar. É o amor ensinando a aprender a amar. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Seja estrela da manhã ou um anjo que caiu do céu, o que hoje importa é que aprendamos a perdoar. O futuro se faz agora, já é hora de construir um mundo melhor para receber quem vem depois. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Jesus, há muito te procuro, há muito tempo anseio estar contigo, sentir-te mais próximo. O que fazer para te encontrar? Encontrar, quero te encontrar. O que fazer para te encontrar? Encontrar, quero te encontrar. O que fazer para te encontrar? Alauê, lauê, lalaia. Alauê, lauê, la. Lalauê, lauê, lalaia. Lalauê, lauê, la. Procurei-te dentro de mim e me achei vazio. Onde está Jesus? O que fazer para te encontrar? Encontrar, quero te encontrar. O que fazer para te encontrar? Encontrar, quero te encontrar. O que fazer para te encontrar? Descubro-te agora em cada ser, em cada raio de estrelas que brilha, iluminando as lágrimas, buscando-te
nos outros foi que eu te encontrei em mim. Lá, lá, uê, lá, lá, ia. Te encontrei, Jesus. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à 7ª Semana Espírita de Dourados. É com grande satisfação que adentramos o seu ambiente e contamos com a sua presença mais uma vez. Uma semana toda dedicada a você, nosso público querido, pessoas que necessitam, com certeza, como nós, da cura da alma. Esse é o tema da nossa Semana Espírita, que é uma semana realizada pelo Movimento Espírita Francisco de Assis, que tem como divulgadores ao site Vozes Espíritas e também a AGES, que é a Associação dos Jornalistas Espíritas de Mato Grosso do Sul. A transmissão é pela web Rádio Portal da Luz, com retransmissão destes todos parceiros que estão aqui citados, né, abaixo, e que desde já nós agradecemos aos 26 parceiros que estão conosco. O tema central da nossa semana é a medicina mediúnica do futuro, cura integral do ser. E para iniciarmos, convido para a nossa prece a presidente do Centro Espírita Amor e Caridade de Dourados, Mato Grosso do Sul, Rosana Alexandre. Olá, irmãos. Primeiramente, gratidão a todos por estarmos participando da Semana Espírita, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, querido irmão, por este momento, rogamos pelos participantes que estejam aqui com todo o seu amor, com toda a sua vibração, para nos passarmos seus conhecimentos, seus aprendizados, e que nós possamos captar essa forma de aprendizado, essa forma de conhecermos mais a nossa doutrina espírita, imbuídos neste ideal cristão, que buscamos cada dia a paz, que buscamos a resignação, a empatia, a alegria, a fé dentro do nosso coração, que a gente transborde isso junto aos nossos familiares, amigos, no nosso trabalho, na rua, que a gente leve mais o compromisso, o ideal espírita para todos, para que nos fortalecendo, fortaleça também irmãos que necessitam neste momento de uma palavra amiga, que necessitam de todo carinho, de todo amparo. Fica a nossa gratidão a todos os participantes, que a paz de Jesus esteja entre nós, que assim seja.
Que assim seja. Gratidão, Rosana, por esta prece, por essa condução. Gratidão ao Cleidson. Você ouviu o Cleidson no início? Quem não ouviu, depois retorne esse vídeo e o ouça, que cantou com tanto amor e carinho para nos harmonizar. E hoje, o tema central, o tema da nossa palestra de hoje, da Semana Espírita, hoje é o segundo dia, é Medicina da Alma. E nós vamos ter como convidado e que vai nos conduzir neste tema, nada mais, nada menos de que o nosso doutor Sérgio Thyssen, que é natural de Porto Alegre, filho de pais espíritas, né? O pai dele, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Sérgio Thyssen é médico, especialista em cardiologia, físico, especialista em física da matéria condensada, Solid State Physics, é isso, doutor? Magnetismo e supercondutividade, professor de medicina, responsável dos cursos de extensão universitária no Instituto Nacional de Cardiologia e no Hospital Geral de Ipanema, do Ministério de Saúde e da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, e é estudioso da medicina da alma, fundador e presidente de uma instituição espírita na cidade do Rio de Janeiro, é conferencista espírita na área profissional tanto no Brasil quanto no exterior. Com vocês, Dr. Sérgio Thyssen, com a palavra. Vamos lá. Muito bem. Adriana, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão, de um modo ou de outro, não é? Participando e nos acompanhando também a partir de agora. Agradeço a todos a presença, o convite amável para estarmos fazendo parte da Semana Espírita de Dourados. E nós vamos, então, procurar começar o estudo da noite. Pediria ao nosso amigo que projete o slide inicial, e eu vou utilizar o PowerPoint hoje em função de que o tema que vocês propuseram para mim foi este, casos ilustrativos da medicina da alma. Eu queria lembrar para vocês que toda esta temática é mesmo para toda uma semana, é temática para um seminário, porque são muitas as questões interessantes. Então, eu vou fazer alguns comentários introdutórios e vou, então, apresentar casos reais, alguns que eu escolhi para a noite de hoje, porque não teremos muito tempo, mas dizendo para vocês que são centenas de casos, porque estamos trabalhando nessa seara já tem algumas décadas, né? Então, tudo isso traz muito bem para nós a importância da doutrina espírita, uma ideia muito atual relacionada ao espiritismo e à medicina em inúmeras questões, e nós então vamos dando início aos nossos comentários, lembrando desde logo sobre a medicina. A história do planeta Terra é uma história de quase 6.000 anos do ponto de vista da história escrita. A nossa história humana na Terra é muito mais longa do que isso. São centenas de milhares de anos. Mas nos últimos anos é que nós temos uma ideia a respeito da humanidade. E a história da medicina se confunde com a história do planeta, de um modo geral, naquilo que é conhecido pelos historiadores. Ou seja, sempre tivemos medicina, né? Hoje em dia, nós temos muitas medicinas. Nós temos aquela que é a convencional, a medicina ocidental, a medicina acadêmica,
Mas nós temos a medicina tradicional chinesa, nós temos a medicina ayurvédica, nós temos também a homeopatia, que está hoje dentro de um grau de proximidade com a medicina ocidental, de tal maneira que são esforços das culturas, dos povos, ao longo da história, porque doentes sempre tivemos. Porque, com a luz do Espiritismo e conversando com amigos do outro lado, né? Assim como Emmanuel, no livro Roteiro, chama o planeta Terra de um grande educandário, nós também sabemos disto, eu diria até uma escola primária, né? Porque estamos ainda muito pouco adiantados do ponto de vista das questões morais, daí as tragédias, os dramas, as dificuldades pessoais e coletivas ao longo de toda a história, até aos dias atuais, sobremaneira nos dias que correm. Outra ideia, então, é a ideia de que, conversando, nós também temos uma noção de que o planeta Terra ele é um grande hospital. A nossa humanidade é praticamente toda ela, do ponto de vista espiritual, doente. São poucos aqueles que vieram ou estão aqui conosco que já se desvencilharam dessas questões evolutivas que têm a ver com a questão da doença, do sofrimento por causa das doenças, as expiações e provas relacionadas a tudo isso. Então, a espiritualidade superior já nos deixou várias vezes esta ideia, né, de que quem reencarna na Terra reencarna com predisposição a adoecer, com objetivos bem definidos, evolução espiritual, não é? Em termos de buscarmos as virtudes e nos desvencilharmos dos vícios. Mas a nossa história longínqua, a história pessoal remota de reencarnações anteriores, de vidas pretéritas, é uma história pesada, é uma história de muitas transgressões às leis de Deus. Por isso, nós estamos neste hospital que é a Terra. Então, talvez um percentual mínimo possamos deixar de lado, mas o grande percentual é das nossas almas serem muito, como que sujeitas aos mais variados problemas médicos, e eu não posso deixar de dizer, como profissional da área da saúde, que nós temos milhares de doenças em medicina. 80% delas no campo das doenças biológicas, clínicas e cirúrgicas, e 20%, mas mesmo assim, um número enorme de casos na prevalência, na incidência de doentes mentais, de transtornos psiquiátricos. Por isso mesmo que estas evidências reforçam a nossa condição. Doenças congênitas, doenças adquiridas, doenças genéticas, virais, bacterianas, inflamatórias, autoimunes, doenças oncológicas, o câncer de um modo geral, na área da psiquiatria, os transtornos de ansiedade, a esquizofrenia, o autismo, os problemas ligados à depressão, às ideias suicidas e ao suicídio, e uma série de dificuldades que não é o nosso objetivo hoje, nós aprofundarmos, não é? Então, eu lembro uma outra questão, que no mundo nosso, que é a Terra, nós temos, e as pessoas não se deram conta em grande parte, quando nós falamos em medicina e doença, nós pensamos nos encarnados. Mas do outro lado, no mundo dos espíritos, na erraticidade, nós temos as mesmas situações, só que, claro, sem o corpo físico, do que temos na matéria. Do outro lado, doentes e doentes aos bilhões, postos de auxílio,
hospitais, clínicas de maior ou de menor complexidade, todos eles distribuídos por toda a geografia do planeta Terra, administrados por seres humanos, espíritos imortais, relacionados a determinadas crenças, religiões, espiritualidade e assim por diante. Então, é importante recordar que nós estamos entrando e saindo, né, chegando e retornando para o outro lado da vida, e as doenças nos acompanham o tempo todo. Quando os espíritos vêm, eles já estão enfermos, já estavam enfermos, às vezes, há séculos ou milênios. Por isso, tanta prevalência de doenças e doentes no mundo inteiro, independente se de primeiro mundo, de países em desenvolvimento, os problemas estão em toda parte. Então, lembrando que nós temos hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? É a Terra. Quais são os hospitais? Os do lado de cá, conhecidos dos encarnados e dos desencarnados, porque eles atuam no plano físico e, ao mesmo tempo, nós também agora vamos tendo, pelos recursos da mediunidade, como termos uma noção melhor sobre o contexto espiritual do planeta Terra, que é também extremamente acanhado do ponto de vista evolutivo. Lembrando de nosso lar e as colônias todas espalhadas pelo planeta inteiro, dando a volta. Né? Por quê? Porque é tão grande o número de necessitados que nós temos esses lugares de acolhimento. Mas também lembro, algo que é típico daqui, é que nas esferas inferiores, a partir de uma certa altura, nós não temos essas construções que favoreçam o tratamento médico, espiritual, fluídico, magnético, o esclarecimento destes determinados pacientes, que são também bilhões. Então, reparem, é uma questão que nós precisamos, aos poucos, nos darmos conta, porque quanto mais nós conhecemos a nossa realidade, melhor para nós. Vamos trabalhar mais e melhor no sentido de mudanças para o progresso, não é? E a melhora clínica espiritual de todos nós. Lembramos da mediunidade como tesouro instrumental da medicina, de uma medicina agora que é uma medicina espírita, espiritualizada, como nós poderíamos ver, mas como o nosso enfoque hoje é mais sobre os casos, nós não vamos poder trabalhar esse tema hoje, né? Mas seria um desdobramento natural. Então, nós chamamos de medicina espírita, e ela é tipicamente mediúnica e tem a ver, claro, com o tema central da nossa Semana em Dourados. Então, quando nós falamos em termos de medicina espírita, hoje, daqui a 200 anos, eu não saberia dizer, né? Mas, atualmente, e o será por muito tempo, a ideia de dois aspectos, a desobsessão e a fluidoterapia. A desobsessão é a reunião mediúnica para nós abrirmos ou casos individuais de pacientes com os problemas médicos mais variados e mais graves, mas não só. Não é? Um dia teremos contexto para atender pacientes de todo tipo de dificuldade, né? E, por outro lado, o complemento fundamental, que é o passe, a fluidoterapia espírita, o magnetismo terapêutico, que é típico da casa espírita. E a casa espírita que não trabalha com a mediunidade e não trabalha com vamos dizer, o recurso da fluidoterapia, precisa buscar isto, porque isto é fundamental para os tempos que nós estamos vivendo. Nós somos um planeta completamente enfermo,
Quando eu comentei no início sobre aqueles 6.000 anos aproximadamente da história registrada, né, que se confunde com o tempo da história da medicina, desde Imhotep no Egito Antigo, envolvendo Hipócrates na Grécia, Galeno em Roma, na Itália, nós também temos que lembrar que durante todo este tempo nunca tivemos 100 anos de paz. Guerras o tempo todo, conflitos bélicos, armados, revoluções, vamos dizer, trágicas, gerando sofrimento e morte para grandes coletividades durante toda a vida na Terra que nós conhecemos durante o período do seu registro. E isso tem a ver com a medicina de hoje. Isso tem a ver com as transgressões às leis de Deus. E as consequências são o sofrimento, a expiação, as provas e, no meio disso tudo, doenças clínicas e doenças mentais. E a outra coisa importante para nós sabermos, por isso a ideia da mediunidade e da desobsessão. Ninguém adoece sozinho. Existem sempre contextos espirituais de desencarnados, fazendo parte do drama individual de qualquer paciente mais grave. Seja um paciente com autismo, seja uma senhora com câncer de mama com metástases, seja uma pessoa deprimida que já tentou suicídio 2 vezes, seja um paciente com infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e necessidade de transplante do coração. Tudo isto tem como que raízes centrais. E um dia, não hoje, nós poderemos falar um pouco mais sobre isto. Lembrando, por isso mesmo, meus amigos, a importância do centro espírita, que é onde nós podemos lidar bem hoje em dia com estas questões. Nós estamos há 164 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a ideia do céu e inferno e, por último, a Gênese. Mas nós temos muito mais na doutrina espírita com Kardec. Nós temos vários outros livros. E nós temos a Revista Espírita, nos seus muitos volumes, não é? Editados pela Federação Espírita Brasileira já há muitos anos. É uma coleção que está exatamente ali atrás de mim, visível na estante. Então, eu lembro que, aliás, o Centro Espírita é como que um retorno da Casa do Caminho. O modelo era a Casa de Pedro, onde Jesus esteve, onde os apóstolos estiveram, onde Estevão pregava a boa nova, enquanto os doentes eram trazidos das ruas, acolhidos, amorosamente sustentados, o alimento, o abrigo, o teto e a palavra maravilhosa de Estevão, fora, não é, os fluidos salutares por um tempo do próprio Cristo, não é? Mas sempre na companhia do seu colégio apostólico. Então, nós iríamos poder conversar sobre quais são os detalhes da realidade espiritual do planeta, lembrando que nós temos aqui o que era a escória de Sírios. Essa escória foi para a capela. Boa parte dela transformou-se, progrediu, mas restou todo um conjunto, Sírios, capela e uma escória mista. Tudo isso veio para a Terra há muitos milênios. De capela, acredita-se entre 40 e 100 mil anos. O degredo, a transmigração de capela para a Terra. E muitos destes espíritos continuam adversários de Jesus, procurando gerar os mais importantes prejuízos que a humanidade vem cometendo contra o próximo, agindo contra as leis de Deus e criminosamente. Tudo isto se relaciona.
tudo isto tem a ver com as doenças. Lembramos de transição planetária, a ideia de que é preciso que o espiritismo e o movimento espírita continuem evoluindo e ganhando possibilidades a mais do que antes de trabalharem a favor da evolução e da recuperação dos doentes, porque, a exemplo da Casa do Caminho de Pedro, os centros espíritas hoje acolhem doentes no mundo inteiro. E eu próprio tenho sido testemunha destas coisas, e vocês também, não é? Mas nós não vamos aprofundar esta temática. Portanto, a importância do centro, a hora que é chegada, os trabalhadores da última hora, é uma hora de muito convite da espiritualidade maior para que nós trabalhemos mais e melhor neste sentido também, afora outros dentro do conjunto de responsabilidades dos trabalhadores dentro do movimento espírita no Brasil e no mundo. Dirigentes, trabalhadores, frequentadores, tudo isso precisa ser debatido, né? A importância da reforma íntima, que é outro tema relacionado, e o trabalho mais importante, que é o trabalho de evolução pessoal, não é? De valorização do motivo, da razão de ser, de nós estarmos na Terra, associado isto a uma ideia melhor hoje do que nunca de quem de verdade nós somos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso verdadeiro objetivo? Qual é o sentido da existência? Porque se nós pensarmos bem, os espíritas hoje no mundo, nós somos, para vocês terem uma ideia, milionésimos da população do planeta. E o grande contexto desconhece isso tudo ainda. E é mais uma responsabilidade. Divulgar a doutrina espírita pela palavra, mas muito mais pelo exemplo. Então, nós temos muitas responsabilidades. E tudo isto se relaciona ao nosso tema. Eu queria lembrar aos amigos a ideia de que as reuniões mediúnicas, numa visão que eu tenho procurado conhecer, como tantas outras pessoas, numa experiência de 45 anos, não é? 4 décadas e meia, elas são, ou num nível mais simples, de educação e desenvolvimento da mediunidade. Então, o alcance do benefício, ele é mais simples, ele é mais acanhado, porque são os espíritos que podem ser acolhidos por grupos nesta condição. Mas depois nós temos o grupo de assistência aos desencarnados. Mais adiante, aquele mesmo grupo já pode ser um grupo de desobsessão, um grupo de desobsessão especial. Eu queria comentar, mas eu não vou poder também trabalhar com vocês essas coisas, mas conheço com carinho, com detalhes, não é? A ideia da corrente magnética que Allan Kardec conheceu, que Eurípides Barçanufo conheceu tão de perto, e tantos outros, não é? O choque anímico, o toque anímico, que é um mecanismo hoje, ainda mais do que ontem, de um valor extraordinário. Poderíamos abordar este tema no futuro. A apometria, que eu conheci, aquele que era o seu empreendedor mais importante, Dr. José Lacerda de Azevedo, no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, Dr. Lacerda já desencarnado, e, de certa maneira, eu fui levado por Dona Ivone do Amaral Pereira e por Dr. Bezerra a conhecê-lo, e acabei estando ao lado dele durante uma década, aprendendo sobre apometria. E desde o primeiro mês, e ao longo desses anos, nós temos feito uma reunião mediúnica de desobsessão, mas, vamos dizer, aperfeiçoada ou revestida de toda uma metodologia de trabalho que, em síntese, nós chamamos de apometria. Não é bem a apometria que está na internet,
porque ali nós temos muitos equívocos, mas uma apometria, eu diria, original, e um dia nós também podemos conversar sobre isto. E eu coloco ali no finalzinho, não é? Todas essas reuniões mediúnicas são úteis, todas elas são importantes. Não importa aonde nós estamos trabalhando, de que modo, vamos fazê-lo nos doando da melhor maneira, para que os resultados, sempre proveitosos, sejam os mais úteis aos doentes dos dois lados da vida, aos encarnados com problemas médicos e os desencarnados, tanto quanto, mas também, muitas vezes, espíritos que não estão doentes do perispírito propriamente, mas estão doentes do ponto de vista mental, até porque até hoje, milênios depois, se colocam como adversários de Jesus. Não precisamos lembrar do Livro dos Espíritos, capítulo 9, a pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é conhecida de todos, não é? Muito mais do que imaginais, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Então, quando Jesus falava e prescrevia a vigilância e a oração, ele sabia tudo, sempre soube, não é? Qual era a realidade do mundo oculto ou invisível, não é? A dificuldade da nossa natureza e as predisposições dos encarnados de nos vermos como que vivendo processos obsessivos, seguindo um pouquinho. Então, como dizia Francisco Thyssen, meu pai, no prefácio do livro, lindo por sinal, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, o maior flagelo da humanidade. Allan Kardec dividiu obsessão simples, fascinação e subjugação. E Dr. Lacerda, aliás, fazia a divisão entre obsessão simples e obsessão complexa. Também poderemos falar nisso outro dia. Obsessão complexa é quando nós temos, por exemplo, a utilização de laboratórios das trevas, aparelhos parasitas e mecanismos mais engendrados, buscando não só a obsessão para pessoas encarnadas, crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres. Ninguém está propriamente isento destas influenciações equivocadas, mas também a ideia de que o drama da obsessão ele pode e costuma ser de caráter coletivo. Não teremos tempo para isto hoje, mas é um outro tema para nós. A ideia de como usar as ferramentas mediúnicas para contextos coletivos, de dramas humanos coletivos que vêm acontecendo sucessivamente. De certo modo, o nosso mais atual é o drama do suicídio, dos abortos induzidos aos milhões no mundo e o drama da pandemia, sendo que todas as outras doenças continuam fazendo os seus pacientes e vítimas ao longo de todo o período da Covid-19. Também é outra temática. Lembrando da fluidoterapia espírita como um complemento da desobsessão, lembrando dela em nosso lar, não é? Vocês veem como que Clarencio, cuidando de André Luiz, usando o mesmo recurso, que também tem uma história. Na verdade, o passe, ele já está no Brasil antes mesmo de 1857, antes do Livro dos Espíritos. Isto tem a ver com magnetizadores que vieram de Portugal, Bento Muri e Vicente Martins, como está no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vieram os dois por intuição, não é? Por uma designação espiritual, e trouxeram o passe, o magnetismo de cura ao Brasil. Isso é outro desdobramento. Então, meus amigos,
tendo em vista o nosso tempo, eu vou contar alguns casos para vocês, tentando até resumi-los, não é? Mas, às vezes, a história de um ou de outro é um pouquinho mais longa, tem os detalhes, não é? Mas vamos tentar deixar alguns detalhes de lado. Esse é um caso de um jovem do Rio de Janeiro. Esse caso nos chegou quando eu estava para começar uma reunião de desobsessão de tratamento, numa quinta-feira. Uma trabalhadora, Isabel, fisioterapeuta, chegou muito aflita, emocionada, dizendo que tinha recebido um telefonema de uma colega fisioterapeuta de um dos melhores hospitais do Rio, dizendo: Isabel, o chefe do CTI me ligou hoje para me dizer que eles não têm mais esperança de conseguirem algo de mais positivo para o meu marido. Esse marido é o Rodolfo, que estava internado há 2 semanas nesta UTI. E aí, o que acontece? Quando a Isabel me contou a respeito do caso, eu tinha uma lista para atender naquela quinta-feira com a equipe. E aí eu falei: Isabel, esse caso é mais grave do que qualquer outro que eu tenho agora. E nós sempre trabalhamos de acordo com a medicina, não é? Atendendo os mais graves. Primeiro, abrimos, como eu costumo dizer, o caso do Rodolfo. O que era o caso? Ele apresentou uma pneumonia comunitária. Pneumonia comunitária é uma pneumonia que se adquire por um pneumococcus comum na comunidade. Não costuma ser nada grave. Pode curar até com um antibiótico próprio, não é? Para aquele pneumococcus. Streptococcus pneumoniae. A imensa maioria vem de processos gripais e evolui bem com o tratamento devido. Ele estava sendo bem medicado, mas no caso dele a doença avançou, evoluiu para uma pneumonia bilateral extensa grave, insuficiência respiratória aguda, necessidade de intubação e CTI durante todo esse tempo. Mas uma curiosidade, e meus amigos, eu trabalhei em terapia intensiva a vida inteira, e eu nunca vi alguém com este detalhe. Os colegas do hospital tinham que mantê-lo com oxigênio no respirador a 100%. Isso nós usamos numa situação pós-parada. E logo, meia hora depois, já vamos reduzindo. Mas quando os colegas tentavam reduzir, o coração começava a parar. E aí eles corriam e voltavam para os 100%. E como eles tentaram tudo e Rodolfo não melhorava, o colega, chefe da equipe, diz: olha, mãe, nós não temos esperança, a senhora se prepare, porque ele pode melhorar, mas ele não está melhorando com tudo que nós estamos oferecendo. Estamos muito preocupados desde o primeiro momento, e cada dia que passa, muito mais, porque ele não responde. Pois bem, foi essa história que Isabel me contou, e aí, então, nós procuramos abrir logo o caso. Quando nós abrimos, era uma situação de guerra. Era uma coisa, vamos dizer, entre o mais recente e o medieval. E ele era o líder de um exército. E as médiums, muitas delas médicas também, com vidência, não é? Observavam o que os benfeitores mostravam, um cenário de destruição e morte. 2 exércitos que combateram entre si, e espíritos desencarnados vivendo, não é, numa região extremamente difícil, pantanosa. Vocês lembram de nosso lar no umbral inferior? Aqui era bem pior. E aí, perispíritos completamente atingidos por espadas, com membros decepados, sangue por todo lado,
trajes rotos. Então, eram em andrajos que eles estavam, e se arrastando pelo chão. Pois bem, não vou entrar nos detalhes, mas há recursos para cuidarmos de um contexto como este, não é? Se nós fôssemos usar a metodologia habitual, nós teríamos filas de pacientes, no caso de espíritos, não é? Esperando a vez de se comunicarem para receber tratamento, por vários médiuns diferentes ao longo de dias ou semanas de reuniões. Mas não há necessidade disto, porque há recursos. E aí entra a apometria para que nós, então, possamos, a partir de campos magnéticos cheios de fluidos terapêuticos, verificar a quase que imediata recuperação de todo o conjunto simultaneamente, ao longo de poucos minutos. Tudo monitorado, tanto pelos espíritos superiores, como pelos médiuns que estão trabalhando na equipe. Pois bem, todos eles tinham a ver com o Rodolfo, porque o Rodolfo tinha tido uma responsabilidade maior no sentido da invasão e também no sentido da violência extrema que ele utilizava na época. Enfim, todo esse cenário foi tratado, tudo foi mudando em minutos. Todos esses espíritos estavam desencarnados e em sofrimento até hoje. Podem ter passado décadas ou séculos. Há uma estagnação no mundo espiritual altamente preocupante. Mas, enfim, eles foram devidamente atendidos e, uma vez atendidos, monitorados, eles são levados para os hospitais e postos de auxílio que nos dão cobertura. E é uma coisa linda de se fazer, mas mais ainda de se acompanhar, de se ver os resultados. E aí, como eu tinha uma lista grande de casos para ver, grande relativamente, eu disse, então, meus amigos, graças a Deus, isso terá uma repercussão muito boa, vamos fechar esse atendimento e vamos adiante. Quando eu digo isto, uma pediatra, médium por excelência, Soraya, levanta o dedinho e diz assim, Sérgio, o espírito tal pede para eu lhe dar um recado. O recado é este, 2 pontos. Se você quer ajudar o Rodolfo, temos que continuar. E aí eu suspendi aquela ideia, fomos adiante, havia um contexto da vida atual, que era como que um colega de trabalho que havia procurado um determinado grupo que lidava com coisas escuras no mundo espiritual, porque desejava como que o cargo dele. E desejava o cargo a qualquer preço. E qual era o preço? A doença e a morte de Rodolfo. Então, isso deu um pouco de trabalho, né? Mas é natural que isso se veja e há recursos para isto. E aí todo este prejuízo foi desfeito, tudo foi detalhadamente encaminhado, inclusive certos espíritos ligados a essas questões. E aí, então, quando eu percebi que tudo estava agora devidamente contemplado, eu perguntei, Soraya, questione o nosso irmão se agora está de acordo com o que ele preconizava. E ela disse, agora sim, pode encerrar. Encerramos e fomos para o outro caso. E eu fiquei, na quinta-feira, com um sentimento bom, preocupado. Oxigênio a 100%, é uma preocupação das maiores em terapia intensiva. E aí eu falei, Isabel, peça para a esposa para tirar umas fotos, se ela concordar, do Rodolfo, hoje, amanhã, depois, para que nós acompanhemos isto de uma maneira objetiva. Ah, Sérgio, eu não vou agora para o hospital, mas amanhã eu vou. Está ótimo. E ela foi
E esta é uma fotografia ainda do primeiro dia. Reparem, aqui a foto dele em coma induzido, em prótese ventilatória, com oxigênio a 100%. No mesmo dia, a esposa fez esta foto, que é uma foto dele de mais perto, mas na mesma ocasião da foto anterior. Pois bem, ela continuou fotografando e aqui, 4 dias depois, a oxigenação foi sendo diminuída. Por causa da melhora pulmonar, eles suspenderam aquilo que nós chamamos de as substâncias que mantinham ele em coma para ficar bem adaptado ao respirador. Ele começa a ganhar lucidez e começa-se a interagir com as equipes, enfermagem, atendentes, nutricionistas e colegas profissionais de saúde. E, muito importantemente, os fisioterapeutas. Muito bem, 4 dias depois. Aqui, a foto da esposa, a moça aloirada, colega da Isabel, a esposa de Rodolfo, o sorriso dela e da irmã ao lado, dizem tudo, e ele agora já fora da prótese, ainda com oxigênio direto na traqueia, mas completamente lúcido e com um semblante muito razoável. Aqui, um fisioterapeuta se despedindo, porque já havia feito o trabalho à beira do leito que lhe cabia. A esposa me mandou todo um DVD com 200 fotografias. Ela ficou um pouco com a ideia de que quanto mais fotos me enviasse, isso pudesse ajudar. E ela correspondeu e eu mostrei agora para vocês algumas. Então, os colegas desse hospital até hoje não sabem o que aconteceu, porque eles tinham certeza que ele morreria. Por quê? Porque, assim como eu, eles nunca tinham visto uma evolução tão difícil, pelo menos em tempos pré-pandemia pela Covid-19. Seguindo adiante, esse é um caso, vou contar um pouquinho a história dele antes. Eu fui à Austrália mais ou menos 6, 7 vezes. E numa delas eu fiz com os amigos espíritas de lá um seminário sobre medicina da alma. E quando foi mais ou menos 1 ano e meio depois, eu recebo uma chamada pelo Skype, e aí era uma tal de Viviane, eu não lembrava dela. Doutor Sérgio, eu sou daqui de Sydney, e o que acontece? Eu me lembro da sua palestra, do seu estudo, e eu estou vindo agora do meu exame de ultrassom. Eu tenho um filho chamado Mateu, e agora eu estou esperando uma outra criança. E fui fazer o exame e o colega ultrassonografista acabou de me dizer, olha, eu estou vendo aqui o cérebro do seu filho com os ventrículos laterais dilatados. E eu nunca vi isso, Viviane. Então, eu vou lhe indicar que você procure um especialista de pediatria, de neuropediatria, seria o ideal. Não é? Para agora, ainda intraútero, nós podermos ver o que é isto, não é? Pois bem, ela ficou chocada com isto, nunca imaginou. Foi um exame de rotina. E aí, na mesma noite, ela me telefona, me chama pelo Skype aquele. Me explica, e aí eu digo, olha, temos que ver isto, que eu sei que é o que você quer. Então, na próxima reunião mediúnica, não é? Porque é um desenvolvimento fetal intrauterino, portanto, ele também vai ter prioridade. No que eu abro, né, eu não abri para a mãe, eu abri para a criança, para o nasciturno. E aí nós encontramos uma guerra. Ele era piloto de aviação
da Força Aérea Americana na Guerra do Vietnã, e ele agia com muito ódio. Ele jogava as bombas, né, até em campos de civis vietnamitas, e aquilo gerou uma devastação. Mas era guerra, não é? E os pilotos de caças, eles cumprem ordens, não é? Há toda uma hierarquia. E ele, além da hierarquia, ele era, vamos dizer, um exaltado, não é? Um entusiasmado para gerar prejuízo contra o outro país. Então, o que acontece? Usando os mesmos recursos de uma reunião mediúnica com aspectos de corrente magnética, mas especialmente de apometria, nós podemos... Eu nunca vi tantos orientais mortos numa guerra ao mesmo tempo. E esses todos tinham um vínculo fluídico com o caso que estava do nosso irmão reencarnante. Então, todos aqueles vietnamitas foram beneficiados, desligados, os seus perispíritos reconstituídos pelo uso do magnetismo, dentro de um grande campo apropriado que envolvia todo aquele drama, e depois o campo inteiro é levado para uma esfera que eu diria de umbral superior, que é a mesma esfera onde está a colônia Nosso Lar. Talvez vocês não lembrem, mas Nosso Lar é uma colônia umbralina, mas completamente diferente do umbral inferior, onde esteve André Luiz. Diferente do umbral médio na nossa vizinhança, não é? Enfim, foram todos para lá em cima continuarem o seu desenvolvimento, tratamento, repouso, cuidados e assim por diante. Pois bem, e aí eu compreendi que algo de muito útil já havia sido feito. Aquele caso eu encerrei ali, passei para a mamãe que nós tínhamos trabalhado, que ela confiasse. Passaram-se alguns meses, ela não fez mais contato. E aí, mais adiante, 2014, um pouquinho depois daquele telefonema que eu recebi, ela me liga e diz assim: doutor Sérgio, olha, a minha gestação evoluiu bem, não é? Estou sendo acompanhada por vários colegas, mas meu filho nasceu. O nome dele é Luca, o irmãozinho de Mateu. E os primeiros 10 dias, doutor Sérgio, nós não notamos nada, estávamos muito contentes. Mas no 11º dia, ele começou a fazer uns movimentos que meu outro filho não fez, e eu não sei de ninguém que tenha feito. Como eu não podia, pelo Skype, pelo telefone, ter uma ideia, eu falei: registre em vídeo, peça ao seu marido, Thales, para registrar e me enviem isso. Então, isso que eu vou mostrar para vocês é como que o primeiro vídeo. Ele está chorando, eu estou com o vídeo ligado, mas o áudio não. Mas ele está chorando. Esses movimentos com os bracinhos e com a cabecinha, isto é completamente atípico, anormal. Aqui é o pai filmando pelo celular e a mamãe Viviane fazendo carinho para confortá-lo. Esses movimentos lembram Coreia, lembram Parkinson, lembram uma síndrome extrapiramidal. E eu precisava do vídeo para poder entender, olhando melhor, não é? Comentei com a mãe, pedi mesmo para que ela levasse logo a um neurologista infantil, mas que eu abriria o caso novamente para um complemento, não é? Buscando mais recursos para o menino. Aí ela me manda mais um vídeo, que é este, que eu vou mostrar para vocês, sem som,
Reparem que o movimento é o mesmo, completamente atípico, é o movimento da cabeça em relação ao tronco e dos dois bracinhos. Aqui ele tinha 12, 13 dias de vida. Pois bem, aqui mais um vídeo dele. Ela foi filmando com o pai e me enviando, para que eu tivesse uma ideia melhor. Em resumo, o que acontece? Eu abri novamente. Quando eu abro, outra guerra. Outro prejuízo a muitas vítimas. Cuidamos de todas com a mesma, vamos dizer, abordagem. E aí eu tive uma ideia de fazer o seguinte. Como a distância de Sydney para o Rio de Janeiro é atravessar o planeta, né? Eu usei um recurso que é desdobrar a criança lá do seu corpinho em Sydney. Em geral, crianças pequenas já ficam quase todo o tempo desdobradas, dormem 14, 16 horas por dia ou mais. E aí, com permissão do anjo de guarda dele, nós o trouxemos para a incorporação numa médium ao meu lado. Algo que eu já tinha feito antes, com um objetivo, para que ele recebesse a fluidoterapia da nossa equipe, não é? Porque talvez até por ser recém-nascido e ainda com problema de saúde, ele não pudesse ir ao centro espírita de Sydney para fazer algo equivalente. E aí eu o recebo, ele já como que na apresentação de um rapaz, não é? Completamente arrependido do que havia feito, tanto numa guerra como noutra, sabendo que estava reencarnando, que viria algumas questões expiatórias, conversamos com muito carinho, com muita dedicação, e eu disse a ele que eu gostaria de ajudar no cérebro, como que por ideoplastia, vocês sabem o que é isto? Eu pudesse formar um cérebro novo, do ponto de vista etérico, do ponto de vista astral, que são detalhes ou do duplo etérico ou do perispírito. E foi isso que eu fiz. Um cérebro pequenininho, vamos dizer assim, que de certa maneira fosse ajustado no daquele rapazote que veio, para depois ser ajustado por nós mesmos, à distância, agindo à distância em relação ao cérebro biológico. E aí disse a ele que assim que isto fosse implantado, o resultado da ideoplastia, ele adormeceria. Então, que nós já nos despediríamos e nos veríamos quando fosse possível. E ele super confiante, protegido, amparado, né? Muito bem acolhido por todos. Enfim, ele então foi levado e ele foi como que ajustado lá de volta a sua alma ao seu corpo, vamos simplificar assim. E aí eu disse a ela, olha, mãe, nós fizemos, observe e vamos ver o que acontece, me mande notícias. Pois bem, este vídeo, ele foi enviado 10 dias depois da reunião. Reparem que ele já tem uma outra fisionomia, ele está tomando o banhozinho dele com o pai e a mãe. A mãe estava tão agradecida, tão contente. E, de novo, os colegas que o tinham visto na especialidade
nunca tinha visto não só um quadro como aquele, como também não conseguiram entender como é que quase que de um dia para o outro tudo desapareceu e o nosso Luquinha, ele nunca mais teve nenhum tremor. Ela envia este vídeo, que era no mesmo dia quando eles o vestiram, após o banho, claro. Um bocejo estratégico. Enfim, como eu disse para vocês, o problema desapareceu. E aqui ela me envia um resultado de um exame de imagem feito de controle em relação ao anterior. Esse foi maio de 2014, para comparar com o de março. E ali vocês podem ler o que está escrito. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior está normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas normais, seio sagital superior patente. Ou seja, o exame de imagem, que era alterado desde a vida intrauterina, agora recebeu um resultado como de normalidade. Isso também deixou o colega sem entender. Como pode? Porque o que se esperaria, na melhor hipótese, era uma estabilidade, mas ainda aquilo poderia progredir para uma hidrocefalia e coisas ainda mais delicadas. Pois bem, este é o Luca. Mesinhos depois daquele tratamento. Este também é o Luquinha, porque na Austrália toda criança aprende a surfar desde muito cedo. Reparem a roupa própria de surfista e ele feliz da vida, completamente normal. Aqui nós voltamos à Austrália um tempinho depois, fiquei hospedado na casa dos pais e das duas crianças durante 2 dias por causa das palestras naquela ocasião e, enfim, ficamos amigos para sempre. Não é? Aqui é um outro caso. É um caso que uma colaboradora do grupo espírita nos disse: olha, Sérgio, trabalhando no hospital universitário, eu estou cuidando de um caso no CTI muito penoso. É um paciente que era rígido, normal, e ele adquiriu Zika vírus e fez uma encefalite pelo Zika, e ele está há semanas no CTI com insuficiência respiratória. Doutor Sérgio, eu tenho tanta pena, será que nós não podíamos cuidar dele? Eu falei, claro, é para já. E na primeira reunião nós fomos atendê-lo. E depois fomos na cidade onde ele estava internado, do outro lado da ponte Rio-Niterói, o Hospital Universitário da Federal Fluminense, e fomos conhecê-lo de perto. Mas antes fomos atendê-lo aqui quando ele era rígido, antes do Zika, e com a esposa. Quando eu o vi no hospital, eu o vejo em coma induzido, em pleno CTI, entubado, ventilado, em prótese, e ele ficou no respirador porque pela encefalite ele perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Todos. E aí não tinha movimento respiratório. Então precisava da prótese. E já estava nela sem melhorar há muito tempo.
Eu fui com esta senhora, fizemos uma prece junto dele, com a esposa observando, enfim. E fizemos um atendimento, e nesse atendimento havia uma outra guerra, né? A guerra agora ligada ao Jonas, 32 anos. Cuidamos nos mesmos moldes do que havia, e alguns dias depois os colegas notaram uma melhora clínica, ele foi podendo prescindir da sedação para se tentar tirá-lo da prótese, e conseguiram. Esse sorriso não tem preço. É um sorriso que ele fez, que a nutricionista amiga tirou em fotografia, e ela depois me enviou. Então, reparem, ele só com a oxigenação pela traqueostomia, e depois, então, já em casa, não é? Com alguma sequela ainda motora. Então, esse é um caso de Zika vírus, numa época, há poucos anos, onde nós tivemos no Brasil milhares de casos. O Zika pode dar microcefalia em fetos e bebês. Vimos vários casos no Nordeste, foram 2.600 crianças que nasceram naquela altura com microcefalia, uma tragédia, por um lado. Enfim, síndrome de Guillain-Barré não era o caso dele, poderia ter sido, mas o caso dele era EIDEM, uma encefalomielite disseminada aguda. O mais grave caso ou consequência de um problema neurológico pelo Zika vírus. E apesar da gravidade, a melhora dele foi tão boa, não é? Que ele acabou sendo notícia do jornal O Globo. Tal a diferente evolução que ele teve. E ali do lado a esposa e eles como entrevistados. E ali tem uma frase difícil entender como que um vírus pode ser tão devastador. E ainda viria o ebola, ainda viria a Covid-19. Posso contar mais um? Este é o caso do Miguel. Vejam só, me telefona uma senhora, mãe, dizendo: olha, doutor Sérgio, o seu colega de turma, pediatra, doutor Hildebrando, ele me falou para lhe ligar, porque ele é espírita, e ele me falou que o senhor também é, e que o senhor gosta de cuidar de casos, de problemas delicados. E aí eu falei: me fale um pouco do seu filho, o Miguel, não é? E aí o próprio Hildebrando me telefonou dizendo: Sérgio, ele está internado num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, em terapia intensiva. Esta é uma foto dele antes de adoecer, porque ele vem convulsionando reiteradamente. Ele está no hospital há 2 meses e meio. E nós já usamos, o Hildebrando dizia, todos os anticonvulsivantes, todos os recursos para deter as convulsões, sem sucesso. E aí a mãe também me contou que ele nasceu uma criança normal e com pouquinhos dias de nascido, ele numa manhã fez uma convulsão e não parava de convulsionar. Levaram com rapidez para a emergência desse hospital, direto levaram para a UTI neonatal e ele ficou lá todo esse tempo. Quando eu o conheci, foi através do colega pediatra e da mãe. E aí eu falei: olha, me mande uma fotografia dele o quanto antes. E aí ela me mandou este vídeo. Reparem a criança tendo movimentos com o braço direito e os olhos. Isto é uma convulsão típica no CTI, já medicado há muito tempo, e continuava
tendo essas crises. Eu tirei o som de propósito para não gerar microfonia. Todos os vídeos têm som. E é uma crise espástica que nós chamamos. E segue em crise. Pois bem, eu fiquei muito impressionado. Esse vídeo ela me mandou. E como esse hospital ficava muito perto do centro espírita, eu, nas reuniões que nós tínhamos, eu primeiro ia no CTI para fazer uma prece, para dar um passe na criança. E a primeira imagem que eu encontrei foi ele. Reparem, o leito com inúmeros fios, cânulas, eletrodos, para poder cuidar bem do caso do Miguel, um caso muito grave. Enfim, usando a mesma expressão de antes, amigos, eu abrindo o caso, me dei conta, com a equipe, com os médiuns, com vidência, o que a espiritualidade mostrou para nós através delas. Ele havia sido um diretor-presidente de uma empresa, de uma indústria farmacêutica. E ele autorizava experiências na África, em um país muito pobre, experiências com remédios, sem nenhuma, como que, ética, né? Sem seguir os devidos protocolos de pesquisa na área. Então, tudo tem que ser validado etapa por etapa. Há todo um escalonamento na pesquisa. Do contrário, nós vamos ter as dificuldades que, aliás, estávamos tendo antes da vacinação na Covid-19 no Brasil inteiro, com os resultados que vocês conhecem. Enfim, ele autorizava, e os pesquisadores iam lá e usavam um medicamento que não só não trouxe nenhum benefício, mas causou diretamente a morte de diversas pessoas, crianças na maioria, e às vezes até mãe ou pai. Meus amigos, havia tanto sofrimento, havia tanto ódio sobre ele, porque é inevitável, a vítima desencarnada, ela alcança muitas vezes a origem do seu sofrimento e se volta, na maioria das vezes, sem perdoar e com desejo de vingança. Enfim, trabalhamos para cuidar daquelas vítimas todas. Numa primeira reunião, acolhemos uma, duas mães que tinham um ódio dessa criaturinha, não do bebê, não de um recém-nascido, porque elas não viam a criança, elas viam aquele que assinava e autorizava o mau uso das substâncias que funcionaram como veneno, como substâncias tóxicas, sem benefício nenhum. Então, fizemos uma segunda, cuidamos de mais um contexto e eu continuei indo ao hospital, porque, claro, desse modo, ele não podia ser trazido para tratamento. Muito bem, algum tempo depois, nós vamos vendo ele agora no colinho da enfermeira, já sem os tubos, já sem os eletrodos, com uma sondinha nasointeral para receber alimentação. Aqui ele, 2 ou 3 dias depois, é um vídeo com uma chupeta diferente, com bigode, não é? Mas muito melhor e já sem convulsionar. A mãe me mandando os resultados do laboratório do exame genético, não havia nenhum mal na carga genética dele, o que é maravilhoso. E aqui, quando ele volta para casa, a primeira fotografia, ele se readaptando
com os brinquedos e com os pais. Então, é mais um caso de um resultado extraordinário de uma abordagem espírita de certos problemas médicos, lembrando do binômio reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, e a fluidoterapia, o magnetismo de cura, o passe terapêutico. Aqui nós iríamos mostrar para vocês, porque são vários casos, não é? O caso de um rapaz, Lucas, com autismo grave. Vocês nunca viram isto. E nós temos visto isto com muita frequência. Não é que ele esteja de castigo, deixado sem alimento, sem carinho. Pelo contrário, pais muito amorosos. Eu o conheci no meu consultório, ele foi até lá, não é? Esperando um determinado benefício, e imediatamente nós levamos o caso para a casa espírita. Guerra. Tratamos o que tínhamos que tratar. Ele já melhor no colo da avó, ele já melhor no colo da mãe. Então, meus amigos, nós iríamos mostrando caso a caso, mas vamos interromper por agora, porque o tempo já está um pouco adiantado, mas a ideia qual é? É basicamente, meus amigos, o antes e o depois. Do que? Desta abordagem. E é interessante porque nós estamos procurando levar esses resultados, especialmente no autismo, na depressão grave, na bipolaridade, na esquizofrenia, na dependência química, aos mais importantes congressos médicos desta área que é a psiquiatria moderna. Todo o comitê científico tem nos recebido, abrindo espaço para nós levarmos a semente espírita de uma nova medicina. E o que é muito importante, não é, é que é uma medicina em que, a partir de um caso, de um paciente de qualquer idade, no Brasil ou no mundo, nós estendemos esta medicina para o mundo espiritual. Por quê? Porque é natural, é simples, é lógico, e nós, como encarnados, a equipe mediúnica e os passistas, magnetizadores, eles têm o prodígio do fluido magnético, que os benfeitores desencarnados não têm. E nós colocamos isto a serviço dos pacientes, né? Então, os resultados têm sido alvissareiros, e nós estamos trabalhando nesta área, lembrando que vem aí uma outra medicina, em que do caso do encarnado, nós chegamos e atuamos num contexto, às vezes, de centenas de outras pessoas desencarnadas, doentes, que se não fossem atendidas, talvez reencarnassem, trazendo problemas congênitos ou doenças adquiridas nas suas vidas futuras. Então, meus amigos, eu agradeço imensamente ao Munir, à Adriana e a todos os amigos que estão nos acompanhando hoje por esta oportunidade. Que vocês tenham todos uma linda noite, uma continuação maravilhosa da semana com os nossos ilustres expositores a partir de amanhã, e que tudo corra muito bem conforme vocês planejaram. Nossa gratidão, Dr. Sérgio Thyssen, quantos casos maravilhosos, e eu estava refletindo exatamente isso, né? Não cura um único ser, né? A extensão que vai longe, né? Atingindo tantos seres, que está envolvido na trama de uma doença que parece uma doença para nós, um ser doente, né? E isso se estendeu. Lindo demais, estamos emocionados.
Tivemos vários elogios aqui nos comentários, pessoas maravilhadas, e temos também pergunta. Não sei se dá tempo para uma pergunta, o que o senhor acha? De minha parte, sim. Vou pedir para o meu auxiliar Ian para falar, colocar aí, ó. Colocou aí da Cris. Gostaria de saber com o Dr. Sérgio como fica o espírito que descansa, não, que desencarna por infarto fulminante. Tudo depende de quem é esse espírito, não é? Do seu avanço, do quanto ele progrediu espiritualmente. Em geral, porque o infarto é doloroso e porque ele gera morte súbita cardíaca, ninguém está preparado para isso, num certo sentido, espiritualmente falando. Todos os pacientes são pegos de surpresa. Pode ser que um que outro tenha sido advertido, tenha lhe sido mostrado que a sua vida estaria no fim, por exemplo, durante o desdobramento do sono. Mas na maioria das vezes, não. Porque na maioria das vezes não houve merecimento para isto. Então, isto pode gerar que muitos desçam para os umbrais ou para situações mais difíceis, dependendo das suas carências morais. Outros podem imediatamente despertarem no mundo espiritual num plano muito razoável, numa esfera muito boa de vida. Outros ficarão no umbral médio, dentro de casa. Muitos não entenderão que morreram, que desencarnaram, tentarão conversar com os familiares sem êxito. Então, isto é muito variado, de acordo com o fundamental, que é a condição de entendimento sobre a realidade, que cada um tenha, e isso é completamente diverso. Então, não dá, por isso, para responder de uma maneira genérica. Não dá mesmo, porque é muito difícil, né, doutor, para a gente saber o desprendimento de cada ser, né, e o apego, né, que isso é o que mais... Na dúvida, ore pelo seu familiar. Isso. Peça ajuda espiritual para ele sempre. Porque onde ele estiver, ele estará ganhando com o recurso da oração, feita por você e pelos seus familiares e os seus afins. Com certeza. Tem mais questão aí, pessoal, dos bastidores? No caso das guerras, ajuda inclusive as vítimas, não é, doutor? Fundamental. Nós temos uma herança trágica. E eu vou colocar uma reflexão, aproveitando, né, a colocação da Aparecida, é a ideia de que do 1º de janeiro de 2021 até hoje, nós tivemos 784 mil casos de suicídio na Terra. De 1º de janeiro até hoje, nós tivemos 28 milhões de abortos induzidos. Nós temos 5 milênios e meio de guerras. Nós tivemos a peste negra na Europa, a gripe espanhola, nós tivemos e temos a doença de Chagas, a malária, nós temos o ebola, nós temos o drama da Covid-19, nós temos doenças de todo tipo. Estas coisas todas se entrelaçam. Aborto, isto é crime grave. Milhões de casos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, invasão
da Armênia pelo Império Otomano, pelos turcos. 1,5 milhão de mortos. Invasão do Iraque, invasão do Afeganistão. Então, meus amigos, tivemos agora Azerbaijão, né, sendo invadido, por assim dizer, com a Armênia, né, trabalhando. Foram 2.500 mortos de cada lado. Tudo isto tem a ver com uma psicosfera escura e doentia da nossa humanidade. Então, os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários ganham condições de multiplicação e de devastação, gerando prejuízo, sofrimento, internações e mortes, não é? No planeta inteiro. Por quê? Porque estas coisas têm a ver com os prejuízos morais, os vícios morais. Leia-se o egoísmo, a indiferença, a ambição, o orgulho e a vaidade. Isto gera o câncer, isto gera a depressão de causa desconhecida e as ideias suicidas. Isso gera o suicídio, isso gera a falta de empatia e compaixão e a valorização da vida intrauterina. Vocês não fazem ideia do que é o mundo espiritual do planeta Terra hoje. E estas coisas estão interligadas. Então, se nós queremos um mundo melhor, Evangelho de Jesus. Sim. Amor e caridade, amar e servir, perdoar e agirmos com dignidade, compaixão, apreço à vida. Entende? Aquilo que Jesus trouxe não pode ficar apenas no sentido da filosofia, da palavra. Claro que do entendimento e da reflexão vem a consequência fundamental e essencial para o progresso, que é o cultivo das virtudes. Não é verdade? A ideia, não é, de compaixão, empatia, solidariedade, caridade, fraternidade, trabalho dedicado a quem necessite, trabalho voluntário. A ideia do trabalho interno. Quando nós lemos a passagem, não é, do Evangelho dos Trabalhadores da Última Hora, do Sermão da Montanha, trabalhadores da última hora não é um trabalho assalariado, nem é apenas o trabalho voluntário, é o trabalho interno de transformação pessoal. Ninguém vai à felicidade do reino de Deus e da justiça sem as mudanças fundamentais. E o que nós estamos vendo no mundo é o contrário das prescrições de Jesus. E por todo lado, não é? Gente falando de religião, falando de cristianismo, sem nenhuma condição de ter sequer uma ideia do que de verdade Jesus procurava nos sugerir que nós fizéssemos. Pessoas falando de evangelismo, gritando aqui ou ali, mas sem um vínculo qualquer da sua condição pessoal com o cristianismo primitivo, essencial de nosso Mestre Jesus. Então, Adriana, se há algum mérito nestas questões, é do próprio Cristo, que nos enviou o Consolador prometido, de Allan Kardec, dos Espíritos da Codificação e da obra monumental pela mediunidade sagrada, eu diria, de Francisco Cândido Xavier. Leia-se Emmanuel, Humberto de Campos e André Luiz. Temos só mais uma que eu vou ter que fazer, porque é do Munir. Podemos fazer? Um paciente em estado de coma prolongado pode nos remeter a alguma conclusão com o que foi relatado até aqui?
Se ele fica em coma por muito tempo, ele pode estar ao lado do corpo, vigiando o ambiente e o seu corpo. Ele pode estar sendo tratado no mundo espiritual. Ele pode ter tido o mérito de ser elevado a um hospital de uma colônia para ser tratado do perispírito, mas também com reflexos fundamentais no corpo e na sua doença. Mas muitos descem para as zonas inferiores, porque vale o comentário agora, Munir. Cada um na Terra e no universo tem o seu lugar. E não precisa desencarnar ou estar em coma. Quando as pessoas dormem, poucos sobem, a maioria estaciona e grande parte desce. Por quê? Porque se afiniza com as limitações morais dos que vivem nas esferas de umbral inferior, de trevas e de zonas abissais. Então, qualquer um em coma pode depender de quem ele é. Tudo depende, na essência, de quem nós somos. Então, a proteção, o cuidado ou o descuidado, né? Tudo vai depender de aquilo que em medicina nós dizemos, não há dois doentes iguais. A doença pode ser a mesma, mas o diagnóstico é igual, mas não tem dois doentes iguais, porque são pessoas diferentes, são histórias diferentes. Então, isso é preciso nós termos essa ideia. Então, eu não posso te responder, porque tanto pode ser para o alto, para um estacionamento necessário até, para que haja chance de recuperação, e se ele desce, dificilmente o corpo sobreviverá. Verdade, verdade. Aqui tem mais uma, mas eu não sei se nós já estamos estourando o tempo, né? Acho que sim. Vou perguntar aqui se o pessoal tem mais um aí. Tem. Doutor, me dê um argumento bem contundente quando alguém me disser que com o sofrimento o espírito será redimido. É da Aparecida de Fátima Vieira. É o sofrer ou o doer? Olha, todo sofrimento tem uma origem. A Terra não é um exemplo de mundo, não é referência de nada. É, na verdade, uma escola primária e um grande hospital. Espírito, outro dia, nos dizia que aqui é um grande manicômio. Vejam isto. Forte. Então, minha irmã, as expiações são as doenças e outras questões. E as doenças têm uma origem. Ninguém vive doença alguma. Doença é efeito. E todo efeito tem uma causa. Se a causa não é na vida atual, com mais razão ainda, as causas são pretéritas. Não é? Então, a ideia qual é? É algo dentro do processo de resgate kármico. Não é? Muito no sentido da sensibilização. Não é? Há uma expressão que eu conheci na Itália, per forza o per amore. Nós vamos evoluir, mas só que nós temos deixado de lado o despertar para o progresso pelo amor e pela virtude. E temos sido descuidados, temos sido daqueles que não se deram conta do sentido da vida. E mais do que isto, aqueles vícios milenares e a ambição, o materialismo, faz com que nós nos comprometamos cada dia mais. E as consequências são inevitáveis. Tem sido. Nós estamos colhendo, a história do planeta atual, nós estamos colhendo os cardos plantados outrora. E temos que ser resignados, renunciando à felicidade que ainda não é daqui, mas que só virá para cá ou para onde nós pudermos alcançá-la quando nós tivermos o merecimento. E merecimento se conquista. Então, é preciso nós considerarmos que nós estamos muito longe dos nossos sonhos se realizarem.
E eu ainda diria, a grande parte da humanidade não tem a menor ideia nem do que sonhar, porque vivem as agruras, a miséria, a desigualdade, a guerra, os acidentes, as doenças, tudo isso tem as suas causas. E tudo isto é para sensibilizar quem não se sensibiliza de outro modo. E lembrando, assim como Jesus dizia que nós iríamos pagar as nossas dívidas, quitá-las ceitil por ceitil, ele também deixou claro que se a dívida é de 100, se nós sofrermos o equivalente a 10, mas ao sofrermos, nós realmente fizermos aquilo que interessa para nós e para todos, que é o progresso moral, basta. Sim. Enfim, esse é um tema inesgotável. É verdade. Medicina da alma e medicina é um caminho da medicina integrativa, né? Que eu ouvi falar esses tempos, uma medicina integrativa, tem a ver? Sim, medicina integrativa é tudo de bom, especialmente se ela contemplar a alma, o espírito imortal e as suas necessidades sob a ótica do espiritualismo, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Tem que fechar, né? Não tem jeito. Tem que fechar o ciclo, né, para poder acontecer. Doutor Sérgio, não tomando mais o seu tempo, nossa gratidão, nosso abraço. Que Jesus te ilumine muito nessa missão que o senhor abraçou. E vamos aqui dedicar abraços a pessoas de Douradina, Mato Grosso do Sul, Remígio, Paraíba, Campinas, São Paulo, Dourados, Mato Grosso do Sul, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Antônio Prado, Rio Grande do Sul, Ibaiati, Paraná, Barreiras, Bahia, Goiânia, Goiás, Poços de Caldas, Minas Gerais, Teresina, Piauí, Irará, Bahia, Santo André, São Paulo, Deodápolis, Mato Grosso do Sul, Lagoa Bonita, Mato Grosso do Sul, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, Niterói, Rio de Janeiro e muito mais, porque a gente não anotou tudo, né? Mas são esses, né, os nossos confrades, irmãos, simpatizantes que conectaram conosco. Nosso grande abraço, nossa gratidão, pois essa maravilha de hoje, né, de tanto amor e tanta luz que o Senhor nos doou, nós só temos a agradecer. Muita luz. Muito obrigado, queridos. Uma ótima noite para todos. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até. Então, agora, nesse momento, né, nós só podemos agradecer a todos e a todas com uma prece final que vamos realizar com José Roberto Borgato, nosso presidente da União Espírita Allan Kardec de Mato Grosso do Sul, e te convidamos para amanhã, né? Amanhã nós vamos ter o tema da palestra A Medicina Mediúnica do Futuro, com o Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, do Rio de Janeiro também. Não perca, venha participar conosco. Tenho certeza que você aprenderá um pouco mais sobre o processo da cura da alma. Que Jesus ilumine a todos. Nossa gratidão por tudo. Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal.
Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, 11 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 4 países da África e em várias cidades do Brasil, todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva, transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 68 polos de trabalho, onde atuam 500 colaboradores e uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino, instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres, ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos com um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe, doe o seu amor. Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, neste momento que elevamos o nosso pensamento ao Pai, que seja um sentimento de paz, de gratidão e de alegria em nossos corações, que tivemos a oportunidade de mais um aprendizado, pelos ensinamentos trazidos pelo nosso irmão Sérgio Thyssen, que nos abre novos entendimentos sobre a cura do nosso espírito, buscando a causa, não apenas buscando atenuar os efeitos, mas agindo na causa. Assim, Pai, neste momento dedicamos a nossa prece com gratidão, desejando que o nosso irmão se ilumine cada vez mais e nos auxilie com seu conhecimento, balizado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o modelo e guia, que possamos
aprender cada vez mais, pondo em prática tudo o que nos é dado e que as oportunidades recebidas, Pai, não fique restrita somente ao nosso grupo, mas, através da tecnologia, possamos atravessar os continentes, unir os países e levar a luz do entendimento que essa doutrina consoladora nos revela, trazendo consolo, trazendo paz e entendimento entre todas as nações. Neste momento crítico da humanidade, onde o radicalismo e a discórdia impera, onde o temor de guerras surge entre nós, que esta doutrina, que é de Jesus, venha apaziguar os nossos corações, venha trazer a paz almejada, nos preparando